A genética exerce um papel crucial no desenvolvimento dos rebanhos comerciais, impactando diretamente a produtividade, rentabilidade e sustentabilidade da produção de carne. No Brasil, cerca de 90% do sêmen comercializado é destinado a rebanhos comerciais, com foco na produção de carne. A seleção genética permite melhorar características como ganho de peso, eficiência alimentar, resistência a doenças e qualidade da carne, resultando em animais mais produtivos e adaptados às condições de criação. Isso não só aumenta a lucratividade dos pecuaristas, como também contribui para a sustentabilidade ao otimizar o uso de recursos naturais e reduzir o impacto ambiental da pecuária. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a Juliana Ferragutti. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Juliana Ferragutti Leite nasceu em Jundiaí, interior de São Paulo. É zootecnista e apaixonada por viagens, além de ser focada em soluções. Casada e mãe de Mateus de 3 anos, Juliana começou sua carreira na Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores em 2009. Em 2017, tornou-se a primeira mulher gerente de produto em uma central de inseminação. Hoje atua como gerente de mercado na Genix Brasil, onde está há 10 anos. Lidera uma equipe responsável pelo segmento de corte e influencia diretamente nas negociações comerciais no país. Seja bem-vinda. Um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada pelo convite, poder falar um pouquinho sobre o que a gente gosta, né? Muito bom. E quanto é importante a gente saber que a genética faz parte cada vez mais desse rebanho comercial, né, Juliana? Exatamente. Acho que a gente já trilhou um caminho muito importante nos últimos aí, acho que 15 anos pelo menos, do avanço do uso da genética através da inseminação artificial, acesso aos rebanhos pelos rebanhos comerciais a essa genética de ponta, mas ainda a gente tem aí quase 80% do país que ainda não usa dessa ferramenta, né? Então a gente tem bastante trabalho para fazer ainda. Pois é, né? O que falta, Juliana? O que você acha que falta, já que cada vez mais o pecuarista é informado de que essa genética é importante e que também não está tão caro? E a gente sabe que essa genética sendo implementada, você consegue abater o animal mais jovem e com um peso maior, ou seja, esse valor investido, né, no sêmen no início, ele vai retornar no final da produção. É isso aí. A gente tem que entender que a genética é a única, vamos dizer, o único insumo que fica de gerações por gerações, né? E é algo que a decisão certa ou errada, ela impacta por muitos anos dentro da sua propriedade. Ainda mais quando a gente fala de pecuária de bovinos, né? Que as gerações são muito longas, diferente de outras espécies. E o impacto realmente é muito importante, porque tudo que você investe em termos de sanidade, nutrição, manejo, todo tipo de investimento que você faz, ele tem uma resposta diferente quando você tem uma genética melhoradora ou não. Né? Então, ou seja, aquela ração que você resolve dar, fazer um confinamento ou não, todo tipo de decisão de avanço em termos de produtividade, ela tem uma resposta diferente quando você tem uma genética melhoradora dentro da propriedade. E ela é muito acessível hoje, é muito acessível, né? Hoje você pega todo o pacote reprodutivo ali, né, o serviço veterinário, os protocolos de inseminação, mais o sêmen, quando você coloca no processo todo, a gente faz uma conta ali que chega a 3% do seu investimento dentro de um ano na propriedade. O que é 3% em algo que vai impactar gerações e gerações? Você vai ter fêmeas melhores, você vai ter animais bezerros mais pesados na desmama, um boi melhor acabado, um animal mais precoce. Então, tudo isso impacta muito com a decisão da genética. Então, realmente, por que, né, a gente ainda não tem isso avançando em passos largos? Né? Um pouco mais sobre a gente informar mesmo e levar isso para o pecuarista. Exatamente, até porque, o que você acabou de falar, né? Além de ser só 3%, ele consegue abater esse animal antes e muito mais pesado, né? Exatamente, você consegue reduzir o ciclo de produção, então você consegue até aproveitar melhor a área da sua propriedade, então na mesma área você consegue produzir mais arrobas, porque você gira mais o rebanho, você tem uma qualidade melhor de animais, que muitas vezes você consegue ou o boi gordo encaixar em programas de bonificação, ou o bezerro você ter um valor mais agregado, então, ou seja, você tem uma
série de benefícios ali que faz você produzir mais com uma decisão simples, né? Ao invés de você usar um boi de boiada, você fazer ajustes mínimos dentro da propriedade, em termos de manejo e instalações, para que você possa fazer uma inseminação artificial. Muito legal. E aí um segundo passo, para quem já faz essa inseminação artificial, né, ou vai começar a fazer depois desse nosso bate-papo aqui, como escolher o melhor sêmen, o melhor reprodutor? Eu gosto de falar assim, que não existe nem a melhor raça, nem o melhor touro. Existe a raça e o touro ideal para o seu objetivo de produção e de seleção. Então, a gente tem que começar, essa decisão ela tem que começar principalmente respondendo as perguntas de o que eu vou produzir e para quem. Né? Qual é o mercado? Então, se eu produzo bezerro ou se na minha região tem maior valorização um bezerro cruzado ou um bezerro Nelore, né? Que é a grande maioria aí que a gente encontra no país hoje pela base de vacas, ou não, eu tenho confinamento ou eu tenho um sistema intensivo de terminação de animais, eu vou encaixar em algum programa de qualidade ou não, eu vendo para determinado frigorífico, enfim. Esse caminho é importante para você decidir lá na ponta. E essa visão ela tem que ser de longo prazo. Por quê? Porque, por exemplo, a estação que nós estamos entrando agora nela, né? Essa estação agora, ela vai produzir o bezerro de 2026. Então, essa decisão ela tem que ser olhada com uma perspectiva bem a longo prazo, que muitas vezes a gente não faz a gente não tem essa perspectiva, né? E é importante. Mas basicamente hoje a gente tem ferramentas para determinar tudo. Então, desde a parte de ter uma boa qualidade de fêmeas, então toda a parte reprodutiva, precocidade sexual de fêmeas, habilidade materna, né? A capacidade de criar um bom bezerro, então tudo isso é identificado e direcionado. A parte de carcaça, onde a gente pode evoluir, eu quero mais rendimento de carcaça, eu quero melhor cobertura de gordura nessa carcaça, então tudo isso também a gente pode definir as raças e os touros com base e eficiência alimentar, e aí a gente vai evoluindo em várias características, né? Bom, Juliana, muito interessante, a gente poderia ficar aqui horas falando, mas temos um tempo restrito. Para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras, eu gostaria que você escolhesse e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Legal, vamos ver. Eu acho que, vamos falar de desafio, né? Nossa pecuária de corte, ela é cheia de desafios o tempo todo, mas a gente está mais do que apto para passar por eles e aproveitar isso para seguir adiante. E quando a gente fala de genética, aí sim que a gente tem que pensar bem lá na frente e aproveitar esses desafios para crescer cada vez mais. Exatamente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. E no próximo bloco vamos falar sobre soluções baseadas na natureza e crédito de carbono. Não vai perder, não sai daí.